Você provavelmente já jogou vários jogos, talvez tenha jogado com amigos, mas existem alguns jogos que só o fato de ficarem vazios criam espaços liminares dentro deles. Então, nesse iceberg, eu vou te mostrar vários desses jogos, em ordem do mais normal até o mais bizarro e perturbador. Então, se ajeita aí e vamos pro vídeo. Há muitos e muitos anos, dois caras chamados David Baszucki e Eric Castle criaram um jogo / site chamado Dynablocks.beta e no futuro passou a ser chamado de Roblox. Bem, nessa época era tudo tão limitado que os mapas criaram um estilo próprio dentro deles, que é o estilo do Roblox de 2006 a 2009. Eu acho fascinante esses ambientes que criam um certo espaço liminar lá, mesmo o único Roblox que eu me lembro de mais antigamente sendo de 2015 a 2016, que também foi muito marcante, mas aí já não é tão nesse estilo aí. Em 1996, a Nintendo havia criado um jogo chamado Mario 64, por conta do Nintendo 64. Por se tratar de um game antigo, o jogo ganhava um ambiente único dentro dele mesmo, formado por falta de luz realista, texturas com qualidade limitada e os personagens low poly. E aí, por conta disso, esse jogo ganhava diversos liminal spaces dentro dele. É realmente muito interessante esse estilo de jogos de Nintendo 64. Minecraft, ai ai, eu ainda consigo me lembrar dos meus primeiros mundos que eu joguei nele, as minhas casinhas e outras coisas. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto aqui é, nessa época lá da 1.12 ou até mais antigo que isso, a 1.5, 1.0, o Minecraft era bem assustador até, por conta dos computadores da época serem fracos. Sim, os computadores. E esse ambiente assustador era criado por conta que os computadores fracos faziam você jogar com chunk baixa, deixando mais bizarro ainda. E às vezes, por conta de construções que você fazia no mapa, se criavam certos liminal spaces. E misturando isso tudo com a lenda do Herobrine, que só ficava mais bizarro e perturbador. CS 1.6. Esse jogo eu já falei aqui no canal, mas bora falar de novo. Bem, CS 1.6 foi um jogo de FPS, assim como o atual CSGO ou CS2. Todos que jogavam nem percebiam que eles estavam em um baita liminal spaces, mas era algo invisível aos olhos dos players, já que eles sempre tinham que fazer alguma coisa dentro do game. E se tu vê os mapas do CS 1.6 vazios, é bem doido e até meio assustador. E assim como vários outros jogos que ficavam abandonados, acabavam se criando um ambiente inteiro em volta dos mapas desses jogos, deixando tudo mais assustador e bizarro mesmo. Fortnite... eu realmente não queria colocar isso aqui. Bem, Fortnite lá no Chapter 1, o mapa era bem legal e pá, mas ainda era o início de tudo. E além de vários vídeos sobre gameplay e tals, eu lembro de alguns vídeos falando de lugares do mapa. E sim, eu nunca pensei que um game como esse ia ter um ambiente bizarro ou até mesmo um espaço liminar dentro dele. Mas muito doido isso mesmo. Esse daqui eu já esperava que ia ter alguns ambientes e liminal spaces pelo mapa dele. Bom, por se tratar de um mapa de mundo aberto, o mapa em locais específicos contém alguns liminal spaces. E isso é algo bem interessante para um jogo como esse. Observação, eu notei que a maioria dos jogos antigos de PlayStation 1, PlayStation 2 consegue criar essa estética de terror com lugar vazio. Bizarro. Mas sim, GTA tem liminal spaces dentro dele. Team Fortress 2. Esse daqui tá tendo um ARG ou algo assim sobre o jogo. E bem, depois de eu ver alguns vídeos desse ARG, eu comecei a ver esse jogo com outros olhos. Tipo, olha esse mapa quando vazio. Que medo. E junto desse ARG, ou ARG, colocando um monstro fica mais bizarro ainda.
Ok, esse jogo eu jogava muito com meu irmão quando eu ia na casa dele. Call of Duty Black Ops 2. Esse era bem legal no multiplayer, só que quando eu era mais novo eu nunca tinha notado um ar de terror no jogo. Que coisa mais doida, era um FPS tão frenético, mas depois que os jogos começaram a evoluir, tudo isso acaba e os mapas ficam vazios assim, com detalhes que jogando normalmente você nem notaria. Bem, esse daqui é um game de zumbi, você provavelmente conhece. E bem, ele tem diversos cenários interessantes. Nessa época, Resident Evil parecia muito com Silent Hill, pelo estilo de câmera e outras coisas. E isso é muito interessante, já que isso criava vários liminal spaces. Se você, por exemplo, pegar e tirar o personagem do jogo, olha esse lugar que doideira. Isso se cria por conta da nostalgia de talvez você ter jogado esse jogo ou só se lembrar dele. E na maioria desses casos de liminal spaces dentro de jogos, acontecem na maioria das vezes em jogos antigos, por fatores de limitações da época que criavam esses mapas extremamente interessantes. Doom, um jogo de FPS dos mais antigos aí. Esse jogo, por ser bem antigo, aconteceu algo parecido com Mario 64. Acabaram criando alguns liminal spaces espalhados pelo mapa do jogo. E esse, por não ser um game online, eu acho, tu já joga sozinho, só que sem NPCs no mapa, meu amigo, que negócio interessante. Garry's Mod. Esse daqui claramente ia ter algo sobre. Bem, gente, esse daqui é um jogo que tu pode fazer diversas coisinhas. E o game contém diversos liminal spaces pelo mapa dele. E parece que se você começar a explorar isso, parece que o jogo muda pra algo bem mais liminar do que algo mais meme. E estranhamente parece que tudo que era feito na Source fica mais estranho quando vazio. Silent Hill. Esse eu sei que é um jogo de terror, mas dos jogos dessa lista, um dos mais interessantes para falar sobre liminal spaces nele é Silent Hill. Não só pelos locais dele que são liminal spaces, mas se você misturar as músicas do jogo, só fica cada vez mais com aquela sensação de dreamcore ou até mesmo o vazio do jogo. E é doideira como Silent Hill tem espaços liminares um pouco diferentes, pois eles realmente dão medo. Ok, esse daqui era uma espécie de game que era pra ser quase um VR chat assim, com mapas e tal que você poderia criar, e muitos desses mapas tinham um estilo bem interessante, que por serem meio bizarros, coloridos, esses sim ficavam bem parecendo com liminal spaces mesmo. Só que os devs, se eu não me engano, largaram o projeto e os servers ficaram abertos, só que sem monitoramento. E aí aconteceu algumas coisas, como um culto de pessoas esquisitas dentro dos servers. Eu não sei muito sobre esse ponto do culto, já deixo avisado. E enfim, voltando ao assunto dos liminal spaces, esse sem dúvida é um dos games com a maior quantia de mapas com essa cara de liminal spaces, semelhante até com todos esses liminal spaces nos jogos são bem diferentes das imagens de liminal spaces.
pois não é só a sensação de estar olhando para algo nostálgico e bizarro, como uma foto, mas dentro desses jogos você tem a sensação de estar lá, pois você pode se mexer por ali. Bem, rapaziada, esse foi meu iceberg de Liminal Spaces em jogos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e caso eu tenha falado alguma bobagem, só me avisar aí nos comentários. Então é isso, falou e até a próxima.